Bem-vindo à nossa campanha 40 dias de oração pelo seu amor, uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Estamos no nosso 28º dia do desafio e hoje nós vamos orar pelos relacionamentos que você está tendo. Com que pessoas você está se relacionando? A palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 1, fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer ser feliz, você quer ser uma pessoa próspera, você quer ser uma pessoa abençoada dentro do relacionamento? Então você tem que aprender as leis de Deus. Os conselhos de Deus são melhores do que os conselhos dos homens, principalmente quando esses homens são ímpios. Ímpios são pessoas que praticam injustiça, impiedade. E nós não sabemos em que nível Deus observa essas situações de impiedade. Por exemplo, você falar mal de uma pessoa, Deus considera isso impiedade, porque a pessoa não está ali para se justificar. Você faz uma maldade, você coloca uma situação em que a outra pessoa ela não tem como se defender. Então você está se tornando ímpio, porque você está indo contra a lei do Senhor, se tornando uma pessoa injusta. Então você não pode ouvir conselhos de pessoas injustas. Pessoas injustas não sabem como lidar com as situações. Elas vão agir na injustiça. Então elas não querem, não necessariamente o seu bem. Elas querem a vingança, por exemplo. Elas querem que você faça o mal e não o bem. Então nós temos que ter muito cuidado. Às vezes a gente pede conselhos para pessoas, as pessoas, ao invés de aconselhar a restauração, ela vai e aconselha a separação. Ela aconselha que você vá lá e pague na mesma moeda. Então essas pessoas, elas são ímpias, elas estão praticando injustiça. E se você seguir os conselhos dessas pessoas, você vai se estribar. E aí você vai ser prejudicado porque não obedeceu à palavra de Deus. A palavra do Senhor também está falando: não se detém no caminho dos pecadores. Não que você vai se isolar, se considerar melhor que os outros, não. Você não vai andar no mesmo caminho, ou seja, você não vai fazer as mesmas coisas. Você vai evitar o mal. Então, se você observa que a pessoa está caminhando por um caminho torto, um caminho que leva à morte, você não pode seguir esse mesmo caminho. Você tem que se desviar do mal. Você pode até ser amigo, amiga, você pode estar com aquela pessoa ali, mas você não pode seguir os caminhos dela, porque os caminhos dela são caminhos de morte. Os caminhos dos pecadores. O pecado é o que nos afasta de Deus. Então não vai achar que você está se relacionando com pessoas que não têm o temor de Deus, vai se dar bem. Não vai. É um engano. Nós temos que aprender isso. Então nós não podemos seguir os mesmos exemplos. Nós somos pessoas que têm que dar exemplo, sim. Nós temos que ser sal desta terra, nós temos que dar testemunho. E as pessoas têm que olhar para nós e ver em nós Cristo. Mas nós não vamos seguir os caminhos dela, porque os caminhos dessa pessoa gerarão morte e morte eterna. O Senhor fala também de uma terceira pessoa para não se relacionar. São os escarnecedores. Os escarnecedores, eles não atendem à palavra de Deus.
Eles escarnecem de Deus e da palavra dele. Tudo que você falar para aquela pessoa de Deus, ela vai escarnecer, então ela não é uma boa pessoa para você se relacionar. Os escarnecedores, eles são contra a palavra de Deus. Então, tudo que eles vão fazer é contra a palavra de Deus. Então, eles vão... são os ímpios, vamos considerar assim. Mas eles são piores ainda, porque o ímpio, ele pode até ouvir a palavra, mas não vai praticar. Eles escarnecem mesmo. Eles zombam da palavra de Deus. Então, essas pessoas não são pessoas para se relacionar. Você estará caminhando em caminhos de morte. Um exemplo de roda de escarnecedor. Você está sentado ali, com pessoas conversando, mas começam a falar coisas que desagradam ao Senhor, que são contra a palavra de Deus. Um exemplo, falar mal do próximo. Você está sendo ali conivente com este pecado, né? A pessoa está escarnecendo, a pessoa não tem como se defender. Então, como você vai se envolver em situações em que a outra pessoa não pode se defender porque ela não está ali? Então, você está sentando na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nós estamos falando aqui de um relacionamento. Esse relacionamento é um relacionamento com Deus. Esse relacionamento é um relacionamento saudável. É um relacionamento que te edifica. É um relacionamento que te liberta, que te livra do mal. É um relacionamento que vai fazer com que você tenha a vida eterna e você tenha felicidade e a felicidade verdadeira. Antes de qualquer relacionamento, você tem que ter primeiramente um relacionamento com o Senhor. E se envolver com pessoas que não têm esse relacionamento com Deus não é bom. Por quê? Por causa do jugo desigual. Você tem que se relacionar com pessoas que têm a mesma fé. Mas eu já estou me relacionando com uma pessoa assim, que não tem uma experiência com Deus, não se relaciona com Deus. O que eu devo fazer? A palavra do Senhor diz que a mulher santifica a sua casa, mesmo que o marido não seja, se ela já estiver se relacionando, se ele quiser continuar com ela, a mulher santifica. Então não se preocupe, no tempo certo e orando por essa pessoa, Deus vai abençoar. Mas se você ainda não está se relacionando, procure evitar relacionamentos em que as pessoas não têm esse relacionamento com Deus, porque é jugo desigual, não tem a mesma fé, evite. Mas se você já está e a pessoa consente em estar com você, então não se preocupe, você santifica essa outra pessoa e os seus filhos serão santificados também. Então, o que você tem que fazer? Apenas dar exemplo. A palavra do Senhor em 1 Pedro, no capítulo 3, fala assim, que a mulher, no silêncio, só pelo seu comportamento, ganha o seu marido. Então, é o seu bom comportamento, o seu exemplo de pessoa cristã que vai fazer com que a outra pessoa venha a servir Jesus. Não precisa falar muito, não precisa, e não é pelos seus atavios, pela sua decoração, não é o que você usa nos cabelos, não são suas roupas, não, é o seu bom comportamento que vai trazer essa pessoa para Cristo no nome de Jesus. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Então, na estação própria, Deus prosperará você. Na estação própria, você gerará os frutos, cada semente que você está plantando. Mesmo que seja no choro, com lágrimas, cada sementinha plantada gerará uma árvore e essa árvore dará os seus frutos na estação própria. Cada árvore tem um tempo de gerar os seus frutos. Então aguarde o momento em que o Senhor vai te dar essa graça.
Seja paciente, porque quando a gente não pode comer frutos verdes. E a gente não pode exigir que uma árvore dê um fruto antes da hora, porque tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Tenha paciência, no nome do Senhor Jesus, porque aqui, olha, a palavra do Senhor diz, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Quando você tem um relacionamento com Deus, tudo quanto você fizer, prosperará. Seja uma pessoa que comece a plantar sementes boas, sementes de Deus, sementes que são geradas pela palavra de Deus. E Deus vai, no momento certo, dar o crescimento e vai ser gerado fruto. E a sua árvore vai dar bons frutos no nome do Senhor Jesus. Ele, no momento oportuno, fará com que você prospere em tudo quanto você fizer. Você está orando, você está se entregando ao Senhor. Deus vai dar uma resposta no momento oportuno. Você vai colher aquilo que você está plantando. Você está colhendo, você está plantando com lágrimas, você vai colher com um sorriso tudo que você está plantando. A sua vida não vai terminar do jeito que está. No momento oportuno, Deus fará a sua história mudar, mas tenha paciência. Tenha paciência para os frutos serem gerados no tempo certo determinado, porque no tempo oportuno, você estando nos ribeiros das águas, ou seja, sendo regada pelo poder do Espírito Santo, você receberá os frutos. Então não tenha impaciência neste momento, aguarde, não se aproxime de relacionamentos que não são saudáveis. E se você já está em uma situação assim, e você estar orando para que Deus venha se mostrar, para que essas pessoas possam ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, e Deus pode mudar com certeza o coração dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus.